noite. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, seja com todos. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Que o Senhor, pelo seu Espírito, esteja aqui conosco no estudo da sua palavra nesta noite. Hoje de manhã, eu tive a oportunidade, uma vez mais, de estar ali no culto do Bosque. Quem esteve no culto do Bosque já? Alguma vez desses 21 dias? Levante a mão. Ok. Hoje estava mais cheio do que a outra vez que eu fui. Alguns foram ali buscar a Deus com a esperança de encontrar também a sua costelinha. Né? Eu mencionei aqui que ali é o bom lugar para você encontrar alguém, né, Pastor Rubens? Quer encontrar alguém, Pastor Rubens falou, é lá que vai encontrar, né? Uma menina temente a Deus, um garoto temente a Deus. Então, continue procurando a Jesus e você vai encontrar ali a sua costelinha também, viu? Amém por isso. Queridos, vamos ao nosso estudo dessa noite. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 14. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Amanhã de manhã eu vou ter a oportunidade e o privilégio de compartilhar uma reflexão ali no culto do Bosque. Você está convidado para estar conosco. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 14. Encontraram ali? Apocalipse, capítulo 14. Qual é o tema do nosso estudo de hoje? Nosso estudo de hoje, pode colocar lá o PowerPoint para mim, por gentileza? Obrigado. Nosso estudo de hoje, o tema é o último milagre da graça. Quero pedir para você nesse momento fechar os olhos e interceder, pedir para Deus que nos envie o seu Espírito, especialmente agora, para com o estudo da sua palavra. Feche os teus olhos e interceda pelo momento do estudo da palavra. Querido Deus e Pai, suplicamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe esse momento, atendendo a nossa prece, falando ao nosso coração. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Esse foi o texto do grupo aqui de Libras. Parabéns ao grupo de Libras, que a música escolheu a música justamente com o tema de hoje. Não foi a pedido também, foi providência. Ontem Deus providenciou a música também, de acordo com o tema hoje, assim a gente vai vendo a direção de Deus. Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, vamos ler juntos: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O que você diz? Amém. Para mim, esse texto representa a espinha dorsal do movimento adventista do sétimo dia. Espinha dorsal. Qual é o texto mais importante? Ao meu ver, Apocalipse 14, versículo 6 em diante. A tríplice mensagem angélica, o anjo que voa pelo meio do céu e tem o evangelho eterno para pregar aqueles que se assentam sobre a terra, que dizem em grande voz: temam a Deus, deem glórias a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez, o Deus Criador,
que fez céus, terra, mar e as fontes das águas. Se eu perguntasse para você aqui, você conseguiria dar razão da sua fé, de quem você é, como um adventista do sétimo dia, baseado em Apocalipse capítulo 14? Ao meu entender, nós precisamos conhecer, saber e explicar Apocalipse capítulo 14 e Daniel capítulo 8, versículo 14, especialmente ali. Se você ainda não leu, jovem, eu faço um apelo ao seu coração. Leia o livro O Grande Conflito. Eu não vou pedir para levantar a mão, ok? Fique bem tranquilo, não precisa levantar a mão. Mas eu acredito que muitos aqui já começaram a ler o livro O Grande Conflito, mas nunca terminaram. Falei alguma verdade ali, não? Tocou alguns aí? Você começou a ler e nunca terminou. Sabe como eu fazia no meu tempo de colportagem? Eu não deixava nenhum livro, em outras palavras, eu não vendia nenhum livro de família ou de saúde, sem que estivesse junto o Grande Conflito. Não podia, não vendia. Você pode ficar com o livro, no meu tempo, né? Era o Felizes no Amor, com o livro Grande Conflito, ou Saúde com Sabor, com o livro Grande Conflito, ou os dois com o livro Grande Conflito, ou se você quiser a coleção toda e mais assinatura, mas era tudo, mas tinha que ter o quê? O Grande Conflito no meio. E eu não vendia um livro sem o Grande Conflito. E se a pessoa não tinha o dinheiro para comprar o Grande Conflito, eu dava para ela. E eu dizia assim, você tem nas tuas mãos o maior estudo bíblico que você pode fazer na sua vida. Você tem aqui um estudo bíblico que mostra para nós um Deus que tem o controle da história nas suas mãos. E a gente vê esse Deus cumprindo as profecias através da história. Desde Jesus até nós hoje, e de hoje até a volta de Jesus, quando Ele vai restaurar todas as coisas. Eu deixava as pessoas curiosas. Você quer saber o futuro? Você leia esse livro. Mas eu nunca li um livro sequer de 100 páginas, como eu vou ler um livro de 350 páginas. Eu dizia assim, eu vou desafiar você a ler uma página desse livro por dia. E mesmo que demore 1 ano para você ler esse livro. Se você ler uma página por dia, você vai demorar 1 ano para ler esse livro. Mas daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e vai lembrar o que aquele rapaz falou para mim é verdade, mudou a minha vida para sempre, para toda a eternidade, amém? Então eu vou deixar um desafio para você. Se você começou a ler e nunca terminou, comece novamente e faça um plano. Eu vou ler no mínimo 1 página por dia, 5 minutos ali talvez. Que demore 1 ano, você terá tido o maior estudo bíblico da sua vida e fortalecendo a sua fé nas profecias de Daniel e Apocalipse, nas profecias que são concernentes à nossa história, o nosso chamado como anjo de Apocalipse capítulo 14. Esse anjo, ele prega o evangelho eterno. Ele foi chamado para pregar o evangelho eterno. Anjo aqui, um mensageiro. O tema de hoje não tem tanto como nós estudarmos com profundidade, ok? Não é esse o propósito hoje, estudar com profundidade a primeira mensagem angélica. Vou só dar uma pincelada e você vai entender onde que Deus quer nos levar. Esse anjo é um mensageiro que tem uma mensagem urgente, ele fala com grande voz, ele tem que pregar a cada nação, tribo, língua e povo, e me chamou muita atenção aqui o que o pastor Mavi colocou, 3,5 bilhões de pessoas no mundo sequer ouviram falar da palavra Jesus, cerca de 7.500 povos ali, ou grupos étnicos que nunca ouviram falar de Jesus. Esse anjo tem essa incumbência de pregar esse evangelho eterno a todos que se assentam sobre a terra. O que é o evangelho eterno? Veja, o livro do Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando?
desde a fundação do mundo. O Evangelho aponta para o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pedro diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro, como prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de vós. Veja, o Evangelho eterno, tudo o que é eterno está ligado ao eterno, que é a pessoa do próprio Deus. Só Deus é eterno, nada mais é eterno. Então o Evangelho tem que ver com a disposição do Deus eterno, Deus que é amor, de resgatar a raça perdida pela invasão do pecado. E isso Deus tem no seu coração de amor desde a eternidade. E é o mesmo Evangelho na eternidade e no passado, o mesmo Evangelho hoje, vai ser o mesmo Evangelho para toda a eternidade no futuro. Veja, esse anjo prega esse Evangelho eterno, o Cordeiro que foi morto. Nos últimos dois encontros nossos aqui, nas últimas 2 noites, nós estudamos sobre a graça, o plano de Deus para nos salvar através da fé, e sem mérito algum. Esse é o Evangelho eterno. Desde sempre, desde o Gênesis, antes do Gênesis, até o Apocalipse e depois do Apocalipse, amém? No entanto, a maior parte dos evangélicos protestantes, eles pregam um evangelho do Antigo Testamento e um evangelho do Novo Testamento, um evangelho de obras da lei e outro evangelho da graça mediante a fé, um evangelho da antiga dispensação e um da nova dispensação, um evangelho da antiga aliança e outro evangelho da nova aliança. Esse não é o evangelho eterno. O evangelho eterno é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Quem é que prega esse evangelho? Não há nenhum outro grupo religioso na face da terra que apresenta a mensagem de salvação com tanta profundidade como esse movimento adventista do sétimo dia. Como você viu, estar sob a plataforma da graça. Como assim? Essa é uma compreensão muito singular. Ele chama todos a temerem a Deus e darem glórias a Ele. Como eu mencionei para você, não é o intuito aprofundar, mas eu vou só dar algumas pinceladas. O que significa temer a Deus nas Escrituras? Diz Deuteronômio 5:29, quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem, que temessem a Deus, não ter medo de Deus, mas honrassem e reverenciassem a esse Deus, guardando em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. O temor do Senhor na palavra de Deus está ligado a guardar os seus mandamentos. No entanto, nós temos aí a maior parte de evangélicos protestantes, católicos. Eu nem vou falar de evangelho eterno em relação ao catolicismo, com respeito a todos os que são católicos. Minha família é católica, por parte de pai, de mãe. Não é uma referência em relação aos membros da igreja, mas a teologia católica. Para os católicos, você tem salvação através dos sacramentos da igreja. A igreja é um instrumento de salvação. Agora, temer a Deus de tudo que se tem suma e ouvido, a suma, a síntese teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de quantos? De todo homem, de todo judeu? Não. De todo homem, de todo ser humano que foi criado à imagem de Deus. E dar glórias a Deus. Bom, dar glórias a Deus. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus o quê? No vosso corpo. Veja, o contexto de Coríntios está falando de coisas relacionadas à impureza sexual, mas glorificar a Deus com o nosso corpo em todas as coisas também. É uma mensagem de saúde. Quem é que é um grupo religioso que prega um evangelho eterno, que chama todos a temerem a Deus e que significa guardar os seus mandamentos, restaurando a lei de Deus, e que tem junto uma mensagem de saúde? Uma mensagem de saúde. Esse é o anjo que voa pelo meio do céu.
Mas ele anuncia também que chegou a hora do juízo, e a hora do juízo nós encontramos nesse texto bíblico aqui, de Daniel capítulo 8, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. A purificação do santuário tem que ver com o dia do juízo. O Yom Kippur, o dia da expiação, o dia em que Deus está fazendo, como nós já estudamos aqui, a purificação do santuário celestial. Quem é que surgiu como movimento profético, num tempo profético, com uma mensagem profética, por um cumprimento de uma profecia, cumprindo o papel de um profeta, a partir de 22 de outubro de 1844, com o cumprimento da profecia de Daniel 8,14, senão é este movimento que você faz parte hoje, amém? Veja, este anjo é muito bem identificado, e por último ele conclama todos a adorarem a Deus, aquele que fez os céus, terra, mar e fontes das águas. Aqui nós temos, sem dúvida alguma, claramente a mensagem do dia de adoração, o dia que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e tudo que nele existe, separou o sétimo dia como um dia para nós adorarmos a Ele, o ser humano. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. A Bíblia em nenhum momento diz que o sétimo dia é um sábado, ou pode ser um sábado, diz que é o sábado. Não existe sétimo dia sem ser sábado, e não existe sábado sem ser sétimo dia, de acordo com as Escrituras. E você não vai fazer nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Qual é o motivo? Bom, versículo 11 de Êxodo 20 diz, o motivo é porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Nenhum outro dia é abençoado como sábado, nenhum outro dia foi santificado como sábado, nenhum outro dia da criação Deus separou para descansar e nos chamou para descansar. O sábado está ligado à criação. E aqui, para mim, é o ponto mais forte. Aqueles que pregam contra o sábado, que caiu, é a antiga dispensação, é a antiga lei, é a antiga aliança, não precisa mais ser guardado, isso é coisa para o povo de Israel, é coisa para os judeus. Não. Deus instituiu o sábado como dia de adoração na criação. Amém? É na criação. E Ele é o Deus que não muda. E Ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. E ali tinha Adão e Eva, nossos primeiros pais, e Ele separou esse dia. Como é que alguém ainda pode buscar, e buscam centenas de argumentos e livros publicados dizendo 30 razões, 40 razões para você não guardar o sábado. Eu dou uma para você guardar o sábado, que é suficiente. Deus criou em 6 dias, no sétimo descansou. Ele abençoou, santificou, separou e digam, guardem Ele, reverenciem a Ele, me reconheçam como sendo o seu Deus. Amém? Criador e mantenedor. Quem é esse anjo que voa pelo meio do céu e apresenta esse evangelho eterno? Que clama a todos a temerem a Deus, a guarda dos mandamentos, dar glórias a Ele, uma mensagem de saúde. E que conclama a todos a adorarem aquele que fez céus, terra, mar e fontes das águas. O Deus que nos chama para adorarmos a Ele no dia do sábado, no dia do Senhor. Não um sábado espúrio, um sábado mentiroso. Um sábado que foi criado e instituído pelos homens. E que surgiu da profecia do cumprimento do dia em que começou o juízo, em 22 de outubro de 1844. Senão o movimento adventista do sétimo dia. Eu acredito que o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, sim, por adventistas e não adventistas, mas Deus tem um chamado para este povo, como sendo identificado com este anjo de Apocalipse capítulo 14. Agora pensem, este povo é chamado para pregar o Evangelho em todo o mundo. E todo mundo é cerca de 8 bilhões de pessoas, cerca, como o pastor Mavi mencionou hoje, 3,5 sequer ouviram a palavra de Jesus. Veja, você sabia que a cada segundo, nascem cerca de 4 bebezinhos ao redor da terra. Mais 4, mais 4. Mais 4, está ouvindo o chorinho deles?
Ué, mais 4 chorinhos, mais 4 chorinhos. Estão pensando ali? Imagina, cada segundo 4 bebezinhos nascem ali sobre a face da terra. E assim como cerca de 4 bebezinhos nascem, em média 2 pessoas morrem a cada segundo, ou seja, 2 pessoas são acrescentadas à população terrestre a cada segundo. Isso significa cerca de 60 milhões de pessoas são acrescentados a cada ano sobre a face da terra. 60 milhões, um pouco mais ali, em média. Esse anjo de Apocalipse 14 representa quanto? O mundo, a igreja no mundo, tem cerca de 22 milhões de membros. E nós acreditamos ser esse anjo de Apocalipse 14, que tem esta mensagem para pregar. Vejam, a gente não consegue pregar para os que estão vivos, quanto mais para os que estão vindo. É ou não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Mas a palavra do Senhor diz, Jesus disse em Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Vai ser pregado este evangelho. Veja, Jesus sequer disse será pregado o evangelho, como se existisse algum evangelho. Não, ele fala este evangelho. É um evangelho específico, é o evangelho eterno. E então virá o fim, será pregado então virá o fim. Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, quanto tempo? Todos os dias, até quando? Até a consumação do século, amém? Mas como é que eu vou dizer amém depois dessa frase? Desses 2 versos? Se eu tenho que pregar para 8 bi, 60 mil acrescentado a cada ano e nós somos só 22 milhões. Mas quando que Jesus vai voltar? Com essa realidade. Quando que Jesus vai voltar com essa realidade? Essa realidade, ela é caótica, olhada sobre a visão humana. E eu quero compartilhar com você que ela só seria trágica e de fato caótica, não fosse por 2 frases na Bíblia que nós dizemos que elas são, eu tenho ali dito que são 2 frases fora do comum. E essas 2 frases fora do comum vão revelar para nós uma grande verdade que vai inflamar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que frases são essas? Abra a Bíblia em Isaías, capítulo 60, versículo 22. Isaías, capítulo 60, versículo 22. Abra a palavra do Senhor em nome de Jesus. Isaías, capítulo 60, versículo 22. Que frases fora do comum são estas? Diz a palavra do Senhor em Isaías 60, 22, o menor virá a ser 1000, e o mínimo, o menor, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente, ou aceleradamente, ou apressadamente. Bom, você vai olhar para essas 2 frases e pensar, pastor, eu não vejo nada aqui fora do comum. E eu vou revelar para você, em nome de Jesus, que estas 2 frases são fora do comum. Número 1, primeira frase, o menor virá a ser 1000. O mínimo, uma nação forte, uma nação muito numerosa. Aqui nós encontramos na Bíblia um princípio chamado progressão geométrica. O que é a progressão geométrica? Começa com 1 e vira milhares, milhões, bilhões. Você tem progressão geométrica na área das ciências biológicas. Os vírus se propagam em progressão geométrica. Você pega o Covid lá na China, ok, contaminou e de repente, em pouco tempo, pum, o mundo todo contaminado. Progressão geométrica. Assim os vírus. Isso se dá nas ciências biológicas, se dá também na matemática, mas também se dá com a pregação do Evangelho. Diga amém por isso. E essa frase fora do comum que nós iniciamos aqui com uma grande revelação de Deus para nós. Imagine o seguinte, se você é
um cristão apaixonado por Cristo Jesus, que no seu coração habita o Evangelho eterno. No seu coração habita o que, igreja? O Evangelho eterno. E você, porque tem o Evangelho eterno no seu coração, então você vai impulsionado por esse amor do Evangelho eterno que foi apresentado para você na cruz do Calvário. Um Deus que te ama, que te salvou, que morreu por ti. E você então sai para pregar, dizendo: temam a Deus, deem glórias a Ele. A hora do juízo chegou. Adore aquele que fez céus, terra e mar e fontes das águas. E você, só você. Você se compromete com Deus a cada ano fazer um discípulo de Cristo e um outro apaixonado pelo Evangelho eterno, assim como é você. Sabe o que isso significa? Eu vou mostrar aqui para você de uma forma bem rápida. Você começa com um e no final do primeiro ano é você e um outro que tem o Evangelho eterno no coração e que se identificam com um anjo de Apocalipse capítulo 14. Mas se você fez um outro igual a você, por Cristo e em Cristo, cheios do Espírito Santo, no final do segundo ano, começou ali com um, no final do primeiro ano 2, no final do segundo ano são 4, e eu vou ali mostrando para você, no terceiro ano são 8, no 10º ano 1024, no 20º ano alcançou cerca de 1 milhão, no 30º ano cerca de 1 bilhão de pessoas, e a gente não precisa avançar mais 10 anos, senão mais 5 anos, e alcançaríamos a cifra de aproximadamente 5 vezes a população de toda a Terra. Em quanto tempo? Quanto tempo? 35 anos tão somente. Começou com somente um, apaixonado por Jesus, cheio do Espírito, vivendo o Evangelho eterno. Notem que eu estou dizendo, vivendo o Evangelho eterno. Em 10 anos nós temos 1000, em 20 anos nós temos 1 milhão, em 30 anos nós temos 1 bilhão de pessoas e 5 anos depois, cerca de 5 vezes a população de toda a Terra. Eu pergunto para você o seguinte, isso funciona sim ou não? Sim, funciona, mas você precisa assumir pelo menos 2 compromissos para que a progressão geométrica dê certo. Você tem que estar apaixonadamente comprometido com o seu Deus. E você tem que estar apaixonadamente comprometido a reproduzir-se pelo menos uma vez por ano. Amém? Funciona? Sim. Mas não é suficiente. Você precisa da segunda frase fora do comum para que dê certo. Qual é a segunda frase fora do comum? A primeira, o menor virá a ser 1000. O mínimo, uma nação forte, grande, progressão geométrica. A segunda frase fora do comum é aquela que nós encontramos ali em amarelo. Diz, eu, o Senhor, Jeová, Deus o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Quem vai fazer isso? Diz para mim, quem vai fazer? Deus fará, Deus fará. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o que na palavra do Senhor é conhecido teologicamente como o passivo divino. Passivo divino. O que é o passivo divino? Passivo divino é um modelo gramatical hebraico onde a ação do verbo no tempo passivo é uma ação realizada por quem? Por Deus. Passivo divino é um modelo gramatical hebraico onde a ação do verbo, quando este verbo está na voz passiva, a ação é realizada por Deus. Deu um tilt aí na cabeça? Vamos lembrar um pouco ali. Eu não sei quem aqui é da área de letras, ok? Mas você vai me ajudar hoje então. Eu não fui muito bom nessa área ali. E não sou bom também. Sou o suficiente ali. Mas você vai me ajudar. Vamos fazer aqui o seguinte, um exercício. Verbos nós temos na voz ativa e voz passiva. Repete para mim, verbos nós temos em qual voz? Ativa e passiva. Vou dar um exemplo. Quem gosta de futebol aqui, levante a mão. Ok, temos aí uns caneleiros aqui. Entre nós, não é verdade? Então quem joga futebol, ajudem-me no seguinte. Eu não sou jogador de futebol. Sabe por quê? Porque eu tenho amor à vida. Eu tenho aqui um amigo que está tocando aqui um instrumento, a bateria. Eu disse para ele, rapaz, eu admiro a forma como você toca. Ele disse, pastor, vai ter um basquete aí, não sei o que lá e tal, aqui legal. E vamos jogar junto. Não, não posso, eu rompi aqui o joelho, não sei o que lá. O que foi, futebol? Ele disse, é futebol. Eu disse, eu não jogo futebol, eu tenho amor à vida. Esses indivíduos, eles são muito fera ali, muito corajosos. Eu não tenho essa coragem toda. Vamos jogar um pouco de futebol aqui. Imagine que eu tenho uma bola aqui à frente, ok? Você vai me ajudar a formular uma frase, ok? Eu tenho aqui a bola
E a frase começa o seguinte, vou dar uns passos para trás, ok? Para formular a frase. A frase começa assim, repete para mim. Chutei a bola, amém? Alguém segurou ela lá no gol. Né? Então, qual é a frase? Eu chutei a bola. Qual é o verbo dessa frase? Diz para mim. Chutar. Chutar está na voz ativa ou passiva? Ativa. Por que ativa? Porque o sujeito da frase que é eu, ele está realizando o quê? A ação. Vocês são bons universitários, tiraram nota 10 em português. Parabéns. Agora, imagine o seguinte, eu tenho uma outra frase aqui. E a frase é a seguinte, eu estou aqui pregando para vocês e de repente, pum! A frase é, fui atingido pela bola. Aquele que pegou no gol, chutou ela e me acertou, ok? A frase é, fui atingido pela bola. Qual é o verbo dessa frase? Atingir, está na voz ativa ou passiva? Passiva, por quê? Porque o sujeito que realizou a frase, ele está o quê? Oculto, ele não aparece. E o verbo atingir, ele é acompanhado de um verbo auxiliar, fui atingido. Notem, olhem para a tela. O passivo divino é um modelo gramatical hebraico onde a ação do verbo, quando está no tempo passivo, é uma ação que foi realizada por quem? Por Deus, ou seja, em toda vez que você encontrar na Bíblia um verbo na voz passiva, quem realizou a ação? Diz para mim, quem realizou a ação? Deus realizou a ação, exatamente. Vou dar 2 exemplos bíblicos. Exemplo número 1, Gênesis 2:1. A palavra do Senhor diz, assim pois, lemos juntos, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Qual é o verbo aqui dessa frase? Qual é o verbo da frase? Acabar. Acabar não está ali junto com o verbo auxiliar, foi acabado, foram acabados. Esse verbo está na voz ativa ou passiva? Passiva, verbo na voz passiva, quem realizou a ação? Deus realizou a ação, amém? Então veja, quem é que concluiu a obra da criação? Deus, a obra da criação foi acabada pelo próprio Deus. Veja, o segundo exemplo, João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Aqui não está na voz passiva, mas no original grego está no passivo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, foi terminado. O que foi terminado na cruz do Calvário? Quando Jesus expirou, foi terminado que obra? A obra da redenção. Foi terminada a obra da redenção. Não aparece o sujeito que terminou. O sujeito está oculto, voz passiva. Quem é que realizou a ação de concluir a obra da redenção, da salvação, sua e minha? Diz para mim. Foi Deus, Cristo, através de Cristo Jesus, amém? Isso significa que tanto a obra da criação quanto a obra da redenção foi concluída, foi terminada, foi acabada. Quem concluiu foi o próprio Deus, amém? É por isso que você não é salvo por qualquer coisa que você faça ou possa fazer, mas pelo que Ele fez por você. A você basta tão somente crer que Ele te redimiu na cruz do Calvário, amém? Foi terminado, foi concluído. Qual é a bênção dessa noite? A bênção é que o Evangelho eterno o quê? Qual é a bênção? Diga amém por isso. Qual é o verbo? Pregar. O verbo pregar está na voz ativa ou passiva? Passiva. Será pregado o Evangelho eterno por todo o mundo, a testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Diga amém por isso. Jesus não olhou para os discípulos e disse assim, vocês vão pregar o Evangelho eterno em todo o mundo. Vocês vão pregar o Evangelho, então o fim virá. O fim do pecado, o fim da dor, o fim da morte, o fim do sofrimento, o fim de ter que comportar, o fim de ter que ganhar dinheiro para pagar os estudos. Diga amém por isso. Jesus disse, será pregado. Amém? Agora, você pode pensar o seguinte então, mas espera aí pastor, se o Evangelho vai ser pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se o verbo aqui está na voz passiva,
E se está na voz passiva, é Deus quem irá realizar a obra da pregação do Evangelho em todo o mundo. Então, pastor Mavi não precisa mais fazer missões, nós não precisamos mais pregar o Evangelho, a gente fica sentado e espera Jesus voltar. É assim? Sim ou não? Por que não? Por que não? Porque Isaías 60, 22, em Mateus 24, 14... é a promessa de Deus de fazer o quê? Combinar a progressão geométrica, o quê? Com o passivo divino. O menor vai ser milhares, milhões. O mínimo a nação forte. Eu, o Senhor, farei isso prontamente. Não é uma coisa ou outra. São as duas coisas o quê? Juntas. Deus vai fazer a sua obra. Amém? De quantos Ele precisa? Quantos Ele precisa? No mínimo, 1. E esse 1 vai se multiplicar em progressão geométrica. Mas imagine que Ele não tem um só. Ele tem mais que um. E Ele tem milhares. Quanto tempo precisará para que Jesus venha? Quanto tempo vai precisar para Jesus voltar? Veja, a palavra do Senhor diz, Jesus diz, o fim virá. Diga amém por isso. Quando é que o fim virá? O que diz Jesus? O fim virá quando? Quando o Evangelho for pregado, amém? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, quando é que o Evangelho será pregado? Alô, tem alguém aí? Quando o Evangelho será pregado? Provocando vocês. Hoje, amanhã, depois? Quando que o Evangelho será pregado? Sabe qual é a resposta que eu encontrei para essa pergunta? A resposta que eu encontro para essa pergunta é a seguinte. Preste atenção, em nome de Jesus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Você concorda comigo? Balança a cabeça, assim ou assim? Ninguém pode dar aquilo que não tem. O que Deus nos chamou para nós levarmos para o mundo? O quê? O Evangelho eterno, certo? Então, para eu levar o Evangelho eterno, eu tenho que o quê? Eu tenho que viver o Evangelho eterno. Eu tenho que ter o Evangelho eterno em mim, na minha vida. Tenho que viver esse Evangelho. O Evangelho eterno só será pregado quando antes ele for o quê? Vivido. Se eu vivo, eu prego. Se eu vivo, eu compartilho. Se eu vivo, eu não consigo ficar calado. Se eu vivo, eu sou um verdadeiro discípulo de Deus. E todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus pregando o Evangelho eterno. Amém? Não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. O Evangelho só será pregado quando antes ele for vivido. E a pergunta que eu faço então, mas então o que significa viver o Evangelho? Se eu quero viver o Evangelho, você quer viver o Evangelho, nós queremos viver, mas o que significa viver o Evangelho? E aqui vem a grande revelação de Deus para nós essa noite. O que é então o Evangelho? Se eu pudesse resumir o Evangelho eterno em uma palavra, qual palavra você resumiria? Na minha mente vem a palavra cruz. Faz sentido para você? Porque o Evangelho foi revelado na cruz. O amor de Deus foi revelado na cruz. O amor de Deus foi revelado em Emanuel, um Deus que se fez conosco, viveu, sofreu, se entregou, morreu na cruz para nos salvar. Entregou o seu próprio eu na cruz para nos salvar. E Ele está dizendo para nós o seguinte, filho, para você pregar o Evangelho em todo mundo, você tem que viver o Evangelho. E o próprio Jesus diz, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo,
a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. O que é que Jesus quis dizer aqui? Tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus tomou a sua cruz, ele foi para onde? Ele foi para o Calvário, foi ou não foi? Ele foi para o Calvário com a cruz para ser crucificado no Calvário. E Jesus está dizendo assim, filho, você só vai viver o Evangelho quando você tomar a sua cruz e me seguir para o Calvário. E tomar a sua cruz e me seguir para o Calvário significa que lá no Calvário você vai ser crucificado. O teu eu vai ser crucificado na cruz do Calvário. Só que alguém aqui quer morrer? Não, a gente não quer morrer. Nós queremos ficar bem vivinhos da Silva, não é verdade? A gente quer ficar vivo. A gente não quer morrer. Mas Deus está nos chamando para morrermos. E a menos que o meu eu morra e Cristo tome o trono do meu coração, o meu eu vai estar no trono do meu coração, eu não vou viver o Evangelho, não vou pregar o Evangelho e o meu corpo vai ficar aqui no deserto. Estão entendendo? Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto muito desta oração de Ellen White que encontramos no livro Parábolas de Jesus, a página 80. Ellen White ela diz assim, Senhor, toma o meu coração, pois eu não o posso dar para ti. Senhor, é tua propriedade, conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dissemelhante de Cristo que eu sou. Vejam, Ellen White está nos ensinando, mostrando aqui que sequer o nosso coração a gente consegue entregar para Jesus. Então ela está dizendo, Senhor, toma o meu coração, porque eu não consigo te dar. Ele é tua propriedade. Senhor, mantém ele puro, porque eu não consigo manter para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo. Eu sou tão diferente de ti. Senhor, molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir pela minha alma. Eu não consigo, Senhor. Uma jovem certa vez olhou para mim e disse assim, pastor, eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Eu não quero ouvir as músicas que eu tenho ouvido, que eu gosto de ouvir, mas eu continuo ouvindo. Eu tenho assistido coisas que eu não gostaria de assistir, mas eu continuo assistindo. Eu continuo comendo coisas que eu não devia comer, mas eu continuo comendo. Eu continuo bebendo coisas que eu não deveria beber, mas eu continuo bebendo. Eu continuo fazendo aquilo que eu não quero, pastor. Eu não vejo o amor de Deus na minha vida, eu não consigo entender que Ele me perdoa. Sequer eu consigo me perdoar. Eu disse para ela, querida, entenda o seguinte... Você continua lutando assim, eu continuo lutando assim, e Paulo lutava assim, e até mesmo Ellen White que lutava, Senhor, toma o meu coração, eu não posso te dar. Mantenha ele puro para ti, porque eu não consigo manter. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso eu faço, miserável homem que eu sou. É ou não é assim que são os homens da palavra de Deus? É você e eu somos assim também. Miseráveis homens que somos. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, eu quero dizer para você uma coisa. Existem coisas que Deus sabe que você pode fazer, que Deus espera que você faça e que Ele não prometeu fazer por ti. Vou repetir, tem coisas que Deus sabe que você pode fazer, que Ele espera que você faça e que Ele não prometeu fazer por ti. Se você não consegue parar de ouvir aquelas músicas, não é você, e você quer parar de ouvir, mas não consegue, Deus não vai tirar aquelas músicas da sua playlist. Ele espera que você tire. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Balança a cabeça assim ou assim. Você tem que tirar, Ele espera que você faça, Ele sabe que você pode fazer, e Ele não prometeu fazer por você. Se você passa horas e horas nos Reels ali de Instagram e tudo mais, e, enfim, e shorts e vídeos, e quando você viu assim, eu não fico 15 minutos orando, mas eu fico 1 hora no Instagram, eu não fico 20 minutos lendo a Bíblia, para mim é difícil, é pesado, mas se precisar ficar 2 horas assistindo shorts de YouTube e vídeos do Instagram, eu não consigo me libertar dessa coisa. Deus sabe que tem coisas que você pode fazer, que Ele espera que você faça, que Ele não prometeu fazer por ti. Tira o YouTube da tua vida, tira o Instagram da tua vida, tira a internet da tua vida e vai para o céu. Se desintoxica dessa porcaria.
Mas eu não consigo, porque a dopamina é muito grande para mim. Eu preciso desse negócio que me faz sentir bem. Mas veja, Deus tem uma alegria, um gozo para dar para você muito maior do que coisas passageiras. Amém? E quando você lê a palavra de Deus, e você lê a palavra de Deus e entende o que Deus tem revelado para você, o corpo se enche muito mais de uma dopamina eterna que só Jesus e pelo seu Espírito pode dar. Amém? Veja, corte o YouTube, corte o Instagram, tire as playlists, pare de ouvir essas músicas. Deus sabe que você pode fazer, Ele espera que você faça, e Ele não prometeu fazer isso por você. Agora eu digo, substitua essas coisas. Quando você tiver vontade de ver essas coisas, e você, ao invés de estar fazendo isso, você tinha um aplicativo, agora você colocou outro aplicativo. Eu coloquei o aplicativo da Bíblia, vou fazer planos de leitura da Bíblia. E você lia aquilo, ou escutava aquilo, e escuta outra coisa. Você fazia uma coisa, agora você substituiu por leitura dos livros do Espírito de Profecia. Está tudo ali, está tudo ali. Para Deus encher o seu coração de alegria, de gozo eterno, que só Jesus pode dar, amém? E você e eu temos que clamar. Temos que clamar, dizendo, Senhor, toma o meu coração, eu não consigo te dar, ele é tua propriedade, conserva ele puro, Senhor, porque eu não consigo conservar para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo, que eu sou. Você acha que quem está pregando aqui para você não passa essas lutas? Não, o pastor é o superman, super-homem, é o super cristão. Não. Eu passo lutas iguais você. Porque Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, mesmos sentimentos. Eu também tenho os mesmos, você tem os mesmos, nós temos os mesmos. Nós temos as mesmas lutas, mas nós temos o mesmo Deus. Mesmo Deus que tem uma obra para fazer em nós. E se eu fizer o que Ele espera que eu faça, se eu fizer aquilo que Ele sabe que eu posso fazer, e o que Ele não prometeu fazer por mim, então Ele vai fazer o que Ele não espera que eu faça, o que Ele sabe que eu não posso fazer, e Ele vai fazer o que Ele prometeu fazer por mim. Amém! Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Molda-me, Senhor. Deus não precisa de 35 anos. Isaías diz que Ele faria isso quando? Prontamente. Isso significa aceleradamente, apressadamente. Diga amém por isso. Jesus está voltando. Deus deu uma amostra para nós há 5 anos atrás. O mundo, você dormiu de um jeito e acordou de outro jeito. Foi ou não foi? Você acha que vai ser diferente? Deus já deu uma amostra. Deus está dizendo assim, ei, desperta, igreja. Desperta, igreja. Está chegando o dia, está chegando o tempo, está chegando o momento. Eu já deixei na palavra escrita, o evangelho será pregado, mas ele só será pregado quando antes ele for vivido. Eu chamo você para viver esse evangelho hoje. Hoje, Senhor, tira de mim o amor às coisas desse mundo. Senhor, limpa o meu coração, purifica a minha vida. Senhor, toma o meu coração que eu não consigo te entregar. Ele é teu e mantém ele puro, porque eu não consigo manter. Senhor, dá-me forças para viver o evangelho e usa-me para pregar o evangelho. Amém? Esse é o chamado de Deus para nós. Queridos, o mundo logo em breve vai anoitecer de novo. Vai amanhecer de outra forma. Porque o Senhor falou isso, não eu. Livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, diz assim, haverá uma série de acontecimentos que revelarão que Deus é o Senhor da situação. E os acontecimentos finais serão de que forma? Rápidos. Eu, Senhor, farei isso a seu tempo, apressadamente. Pum! Um dilúvio, um tsunami, um terremoto. Pum! E Jesus vai voltar. O evangelho vai ser pregado. Agora, queridos, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, e Ele assim o fará. Sim, Ele o fará, mas o passivo divino não se tornará ativo enquanto nós permanecermos passivos. Amando as coisas desse mundo, ouvindo as músicas desse mundo, contemplando os vídeos e as bobagens desse mundo. Senhor, livra-me, salva-me. Eu vou perecer nesse deserto, porque eu não creio. Agora, quando estamos diante do impossível,
Deus diz, eu faço, eu farei. Mas Ele vai fazer o quê? Através de nós. Vai fazer o quê? Através de mim. Amém? Quantos que Ele precisa? Um. O último milagre da graça é que o Evangelho será pregado. Através de você. Através de você. Mas isso não acontecerá sem que você tome a decisão hoje de dizer, Senhor, toma o meu coração. Livra-me da bebida, livra-me das festas, livra-me da pornografia, liberta-me das músicas. Ajuda-me, Senhor. Eu estou aqui clamando, pedindo, fazendo a minha parte. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer por você o que você não pode fazer. Amém? Quantos creem, digam, amém, eu creio. Quantos creem, digam, amém, Senhor, dá-me esse milagre. Amém, receba o milagre. Receba o milagre da graça. O milagre da graça. Fique em pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou dar para você agora alguns instantes para você clamar a Deus para que esse milagre aconteça na sua vida, entregando a Ele aquilo que você precisa entregar. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor. Clame por esse milagre. Que milagre é esse? Que decisão é essa que você está tomando hoje? O que você vai cortar da sua vida ao sair da igreja nessa noite? Senhor Deus, atende, Pai, por Jesus a nossa prece. Pai, eu sei que o Teu Espírito tem se movimentado durante essa semana e também nessa noite aqui, sondando centenas de corações aqui presentes e dos que nos assistem e ouvem também. Pai, em nome, por amor a esse Cristo Jesus, atende nossa prece ao sairmos daqui dá-nos a certeza de que Tua graça nos alcançou. Dá-nos a certeza, Senhor, o saber que se temos Cristo, temos a vida que vem de Ti, a força que vem de Ti, o milagre que vem de Ti de nos dar um coração novo, de nos fazer andar conforme as Tuas leis e a Tua palavra e a Tua verdade. E pedimos, Pai, encerrando o culto e a mensagem dessa noite, vem logo nos buscar. Faça com que vivamos o Evangelho e preguemos o Evangelho. E venha logo nos buscar. É o que eu te peço, nós juntos pedimos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.